Uma reação energética do apóstolo Paulo é relatada na Epístola aos Gálatas, em que a defesa do Evangelho é travada através da ótica teológica do apóstolo da graça. Nela encontramos uma defesa surpreendente e aplicável da doutrina da justificação, em um contexto extremamente sensível. Esboçando a carta, Paulo declara a origem divina da sua vocação e ministério, e como pai, exorta as igrejas em que cujo trabalho apostólico foram penosamente implantadas que voltasse à sobriedade da verdade e rejeitassem toda doutrina que contradizia o evangelho que o apóstolo pregou. A comunidade destinatária deve ter percebido a gravidade do assunto somente depois de ter lido o conteúdo e perceber em qual grande erro estavam se submetendo em convergir da graça concedida por Cristo para os rudimentos fracos e inúteis da lei. Provavelmente a sua redação foi antes do grande concílio em Jerusalém, que optou por uma decisão histórica para a igreja gentílica. Os opositores de Paulo tiveram que se submeter à decisão da Assembleia, conforme em Atos 15, versículo 23 a 29, e finalmente render-se à universalização do Evangelho, que agora estava transpondo as barreiras culturais judaicas, já evidenciadas em certa medida pela igreja em Antioquia. Assim, por enquanto, a cruzada judaizante sofre um retrocesso inesperado para a exaltação da antiga aliança. No relato do capítulo 15 de Atos, o texto inicia-se expondo a temática do concílio. Se não vos circuncidares, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Lucas deixa claro que alguns da seita dos fariseus convertidos haviam defendido a circuncisão e a lei de Moisés no contexto gentílico para a salvação. Paulo e Barnabé, depois de graves discussões com esses, tiveram então que recorrer à igreja em Jerusalém, onde apresentaram a obra de Deus no contexto gentílico e que se alegravam grandemente muitos irmãos fora dos limites de Jerusalém. Nessa questão, os apóstolos e os anciões se reuniram. Pedro inicialmente declara, após uma acalorada discussão na Assembleia, relembrando a experiência que Deus proporcionou-lhe na casa de Cornélio, em Cesareia, onde toda a parentela recebeu o Espírito Santo por ocasião da sua pregação. Diz o texto: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vocês para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15, versículos 7 e 8. O ministério gentílico foi aprovado porque também receberam o selo do Espírito Santo, assim como todos os demais irmãos judeus convertidos. Pedro relembra que Deus não faz acepção de pessoas, mas concede a fé salvífica até mesmo entre os gentios, ou seja, os estrangeiros, e conclui que a salvação independe das obras da lei e está estritamente ligada à graça de nosso Senhor Jesus. Uma declaração interessante é a observação de Pedro quanto ao peso da lei, que assemelhava-se mais a um jugo que estava sobre os pais e aos judeus por gerações, inferindo assim um contexto superior da graça sobre a lei, no que concerne à justificação. Atos 15, verso 10. Diante de tais argumentos, Lucas relata que a multidão surpreendida se calou, e Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de relatar os grandes sinais e prodígios entre os gentios como símbolo do favor de Deus. Ao final do concílio, Tiago, já líder proeminente também na igreja, cita uma passagem de Isaías, capítulo 54, de 1 a 5, que legitima o ministério gentílico sem imposição do jugo da lei, que tanto causou inquietação nas igrejas fora do contexto judaico. A decisão do concílio foi redigida em uma carta, e que deveria ser lida em todas as demais igrejas, e ela pode ser resumida na seguinte forma: abster-se por amor aos irmãos judeus que frequentam as sinagogas em cada cidade gentílica de carne sacrificada aos ídolos, comer sangue da carne sufocada, que gera um grande conflito à consciência judaica, de acordo com as suas tradições e que poderiam gerar transtornos desnecessários. E o mandamento universal, abster-se da prostituição. No mais, qualquer acréscimo seria tido por perturbação, como fizeram alguns que confundiram os irmãos gentios com questões da lei mosaica, sem consentimento e apoio da própria igreja em Jerusalém. Conclui-se neste concílio que o Evangelho possui caráter universal, inclusivo e libertador, e jamais poderia ser reduzido em preceitos e leis da cultura judaica.
Ela é universal. Entende-se este termo pela abrangência da ordem evangelística da Grande Comissão, ultrapassando os limites geográficos de Israel e tendo uma atuação de forma mundial. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Disse Jesus em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. O Evangelho também é inclusivo. Anteriormente, demonstrado a preocupação messiânica em que o Evangelho fosse ouvido também entre os gentios, especialmente entre os samaritanos. O próprio Cristo demonstrou a inclusão desses aos propósitos divinos, mesmo diante da rivalidade social e culturais que havia entre Israel e Samaria, a ponto de serem considerados inimigos uns dos outros. O apóstolo Paulo sintetiza esse caráter inclusivo da seguinte forma: desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versos 28 e 29. O Evangelho também ele é libertador. Um dos maiores especialistas do Novo Testamento, F.F. Bruce, declara o caráter libertador da mensagem da nova aliança, enaltecendo a obra de Cristo, que, cumprindo toda a lei, remove pela sua graça a culpabilidade que nos era contrária à salvação. Portanto, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que liberta o ser humano da lei do pecado e da morte. Porquanto, Paulo continua, Deus fizera tudo o que a lei não podia fazer por causa da incapacidade da natureza humana na qual ela atuava. Ele enviou o seu Filho para fazer um trabalho como ser humano e pelo ser humano que, de outra forma, não poderia ter sido feito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei pertence à era passada, a era da incapacidade espiritual do ser humano, que é expressa pelo uso do substantivo carne, característico de Paulo. O Espírito é um adiantamento da nova era, em que o ser humano, liberto da escravidão, inevitável na era antiga, pode fazer de coração a vontade de Deus. Ou como Paulo diz em outro lugar, produzir o fruto do Espírito. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da escravidão. A decisão da Assembleia trouxe paz às igrejas, mas não a simpatia de todos. Havia na Palestina um grupo de judeus cristãos que no final do primeiro século rejeitavam claramente a decisão da igreja e se opunham ao ministério universalista. O Evangelho dos Hebreus, conhecido também como Evangelho de Mateus ou dos Apóstolos, cujo original se perdeu, são mencionados em cartas como a do bispo Irineu, onde indica que esses judeus cristãos se opunham à mensagem do apóstolo Paulo. Diz o texto: os ebionitas utilizavam-se exclusivamente do Evangelho segundo Mateus, abre aspas, não é o Evangelho de Mateus que temos na Bíblia. Voltando ao texto, rejeita o apóstolo Paulo chamando-o de apóstata da lei, pelo fato de se utilizar somente do Evangelho segundo Mateus, deixando-se persuadir por ele e assim não pensam corretamente a respeito do Salvador. Tudo indica que este grupo se refere aos nazarenos ou ebionitas, que antes da destruição de Jerusalém se transferiram para a margem oriental do Rio Jordão. Insatisfeitos, elaboraram essa epístola apócrifa com fortes traços judaizantes e consideraram Paulo como apóstata da lei. Tal foi a fúria de alguns, como o ministério do mesmo. Contentes ou não, as igrejas primitivas se submeteram à decisão conciliar de Jerusalém. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.